Seja muito bem-vindo à nossa aula número 2 do nosso evento Investimentos no Automático. Aqui é o lugar ideal para você aplicar Python dentro do mercado financeiro e conseguir ganhar muito mais dinheiro nos seus investimentos ou conseguir uma vaga dentro do mercado financeiro. Você já viu na aula 1 o poder do Python de enviar um relatório automatizado e agora na aula 2 a gente vai dar continuidade nisso, fazendo uma análise de dados que estava presente em um processo seletivo de uma das maiores gestoras de investimento do Brasil, que gerencia 10 bilhões de reais. Com a análise de dados dentro do Python, como é que você vai aprender hoje? Você vai conseguir tomar melhores decisões de investimento, saber exatamente o que você vai comprar, quando você vai comprar ou por que você está comprando um determinado ativo, seja ele até mesmo renda fixa ou uma ação, mini índice, mini dólar, forex, cripto, não importa. O ponto é que com a análise de dados você consegue chegar em outro patamar dentro dos seus investimentos. E na aula número 1, como está mostrando aí na sua tela agora, a gente fez o projeto número 1, que foi o relatório automatizado de mercado, no qual a gente pegou cotações históricas aí do Ibovespa e do dólar, e com essas cotações pegou tanto o fechamento do dia anterior, quanto também conseguiu fazer o gráfico dos últimos 6 meses, condensar isso em um e-mail e enviar automaticamente para onde você quiser. Isso é extremamente útil quando você for construir rotinas dentro dos seus investimentos, dentro do lugar que você for trabalhar. Então a gente conseguiu construir um relatório, mas você pode construir outras rotinas de coleta de dados em sites, coleta de dados em APIs. Você pode aí pegar todos esses dados e transformar isso em dashboards, em análises. Você pode se conectar direto na bolsa de valores para conseguir transformar esses dados em modelos de investimento. Então todo esse universo que você está sendo apresentado agora, a gente já viu no projeto número 1 e agora no projeto número 2 a gente vai criar uma calculadora de retorno do CDI. A gente vai fazer de novo, uma análise de dados, mas que ao mesmo tempo, para você que quer trabalhar dentro do mercado, foi uma prova de Python dentro de um processo seletivo. Não tem absolutamente nada mais útil, nada mais direto ao ponto do que isso se você quer conseguir uma vaga no mercado. Eu tô te mostrando exatamente como a gestora cobra de conhecimento na hora que você vai entrar numa vaga que vai te pagar 2, 3, 5, 10 mil reais por mês, mais todos os benefícios, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. Então você vai conseguir aí acessar as melhores vagas do mercado, porque eu tô te mostrando na prática como que você vai resolver os problemas. Eu não tô te ensinando Python genérico, um Python completamente abstrato, aplicado a coisa alguma, que você vai controlar ali, como controlar um texto. Não, muito pelo contrário, eu tô te mostrando exemplos práticos de como aplicar essa programação dentro do mercado financeiro para você alcançar os seus objetivos. Então na aula 2 a gente vai ver isso e relembrando na aula número 3 a gente vai pegar dados ao vivo da bolsa, como você pode pegar cotações ao vivo direto da bolsa de valores para se conectar aí e a partir disso você conseguir operar na bolsa automaticamente. Você consegue calcular indicadores ao vivo, você consegue calcular indicadores históricos, você consegue enviar ordens de compra e venda automaticamente. Tudo isso a gente vai ver uma introdução no projeto número 3, a todo esse universo, mas já vai ser muito útil para você ter uma noção do que você pode fazer e como você pode evoluir o seu conhecimento a partir do que eu vou te mostrar no projeto número 3 para você conseguir operar na bolsa e ganhar mais dinheiro, tá? Então você vai conseguir aí construir modelos de investimento para saber exatamente quando você tem que comprar e quando você tem que vender. Então vai gerar um sinal baseado em preço, volume, fundamento, o que você achar melhor, depende da sua estratégia. Eu, por exemplo, gosto de estratégias que envolvam um pouquinho de cada coisa, então eu tenho estratégia em cima de volume, tenho estratégia em cima de preço, tem estratégia em cima de fundamento também, que a gente chama de Factor Investing, que é investir baseado em fatores de investimento. Então tudo isso é muito importante para você conseguir compreender primeiro esse início e aí sim conseguir dar os próximos passos no seu conhecimento dentro do Python aplicado ao mercado financeiro. Lembrando mais uma vez, as aulas vão sair do ar no domingo, então domingo todas as aulas vão sair do ar, não adianta você ficar reclamando no meu Instagram, porque eu vou tirar as aulas do ar. Então tome muito cuidado, assista logo as aulas, não deixe para assistir tudo em cima da hora, porque no domingo a gente vai finalizar, vai tirar tudo do ar e você não vai ter mais acesso aos projetos. Então te dando aqui um pequeno spoiler do projeto de hoje, vamos rodar aqui o código, e olha só que legal a ferramenta que a gente vai criar, A gente pode escolher
escolher aqui, por exemplo, quanto dinheiro a gente vai investir no CDI. Isso é uma parte da análise de dados que a gente vai fazer hoje, tá? Nem a análise toda, a gente ainda tem uma segunda parte que eu não tô te dando spoiler aqui pra você ficar até o final. Mas a gente vai conseguir escolher, por exemplo, o capital investido, a gente consegue escolher a frequência do período. Então vamos supor que a gente quer ver aqui mensalmente o nosso investimento crescendo. Eu quero aqui a data inicial maior do que 1995 por causa do plano real, já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então eu posso escolher, por exemplo, aqui 1995, 12 dia 1º, então a gente vai pegar ali desde o final de 1995 até, por exemplo, o final de 2023. Então vamos colocar aqui, ó, o final de 2023 e automaticamente a gente vai ter aqui o nosso programa calculando todos os dados que a gente precisa e retornando pra gente uma tabela do que aconteceu com o nosso investimento se a gente tivesse, por exemplo, investido lá no CDI, né, no Tesouro Selic, o investimento mais idiota que existe, para você colocar aqui desde 1995 até 2023. Então, seus R$1.000 lá em 1995 teriam virado R$40.000 agora em 2023. Olha só que legal. A gente fez uma calculadora aqui, escolheu os parâmetros e ele devolveu pra gente aqui o resultado final de novo. Essa é a primeira parte só do nosso desafio. Daqui a pouco eu vou programar ela toda junto com você, mas só para te mostrar um pouquinho do nosso projeto número 2, o que você vai aprender hoje, uma das coisas que você vai aprender hoje e depois como que eu vou transformar isso aqui que eu acabei de mostrar para você numa parada ainda muito mais legal através de um dashboard interativo. Então fica até o final que você vai descobrir tudo isso, vou te mostrar tudo isso, como que o Python ele consegue ser extremamente completo, desde a parte de coleta de dados, a parte de análise de dados e a parte de visualização dos dados. É muito incrível. Lembrando mais uma vez que o código pronto do projeto vai estar disponível aqui embaixo para você baixar. Então se você quer baixar o código pronto, é só você clicar aqui embaixo em baixar e qualquer dúvida que você tenha ao longo da aula, você pode deixar a sua dúvida no meu Instagram, que eu responderei com todo o prazer do mundo. Não existe dúvida idiota, ainda mais se você estiver começando agora. Todo mundo que começa a programar tem dúvidas ali de iniciante, isso é absolutamente comum, podem mandar qualquer dúvida no meu Instagram, mas ao mesmo tempo eu peço para vocês também usarem o Google a seu favor. Às vezes você jogando uma dúvida ali no Google ou lendo o próprio erro que o Python mostrou para você, você resolve em 2 minutos. E às vezes eu lá no meu Instagram vou demorar 10, 20 minutos para responder. Se você quiser uma resposta mais rápida, você pode usar o Google, o ChatGPT da vida, vai resolver provavelmente o seu problema, ainda mais o ChatGPT, porque você tá começando agora, então provavelmente vai ser uma dúvida de iniciante, mas qualquer coisa me chama lá, eu gosto de trocar ideia com o pessoal também, não são excludentes as coisas, né? Você pode mandar mensagem pra mim, pode procurar ao mesmo tempo, enfim, o que você achar melhor, sinta-se à vontade. E mais um dia, na nossa segunda aula, vamos direto ao ponto aqui pro nosso projeto número 2, então, que vai ser a nossa análise do CDI, tá? São 2 questões aqui, nesse teste de processo seletivo, que eu trouxe pra vocês, pra gente conseguir fazer uma análise de dados, né? Tanto a parte de calculadora, que foi a parte que eu mostrei pra vocês agora do spoiler, já até apaguei aqui embaixo pra gente programar junto do absoluto zero, e a questão número 2, que envolve mais uma análise propriamente dita, tá? Inclusive, a questão número 2 traz um conceito muito importante que eu quero ensinar pra vocês aqui hoje. Então, sem enrolação, com o nosso desafio, a gente precisa fazer uma análise de rentabilidade do CDI, pegando dados direto do Banco Central, tá? E criando uma calculadora de retorno desde 1994, avaliando aí as janelas de retorno. Isso aqui é uma coisa muito importante, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Questão número 1. Esse teste aqui, ele foi tirado de uma gestora chamada Giant Steps. A Giant Steps, se você não conhece, eu tirei lá do GitHub deles, então eu acredito que não tem problema eu mencionar o nome deles, né? Porque vocês deixaram no GitHub de forma pública, eu acredito que não tem problema falar. A Giant Steps é um dos maiores fundos de investimento quantitativo, né? Que usam algoritmos para investir do Brasil, tá? E na minha opinião, tá aí disputando para ser não só o maior, como também um dos melhores, tá? Se não, o melhor. A última vez que eu vi, eles tinham gerenciado 10 bilhões de reais, tá? Não sei se esse número já aumentou, se diminuiu. Geralmente esses dados de patrimônio não são amplamente divulgados, mas na última vez que eu vi, que eu tinha acesso a eles e tudo mais, eles estavam com esse patrimônio sob gestão aqui, hein? Muito interessante. Tem alguns artigos aqui que eles publicam também, que é bem legal se vocês quiserem dar uma olhada. Um conteúdo bem útil fora do nosso evento para você aprender aí mercado financeiro, para você entender como que esses caras operam, um institucional opera, né? Porque eles têm tanto modelo aí de Factor Investing, que operam aí de 2 a 3 meses, dependendo, né? Um prazo um pouco mais longo, até modelos de HFT, tá? De alta frequência. Então é muito legal ver a visão deles do mercado, principalmente olhando por esse espectro de algoritmos, ok? Então eu trouxe aqui o teste Python de uma gestora quantitativa que só investe via algoritmos aí com 10 bilhões de reais, o que torna ainda mais legal o nosso teste, porque quando você for trabalhar numa gestora tradicional que também vai usar Python, que também vai usar tecnologia, ou numa corretora, ou em um banco, numa XP da vida, num BTG, no Itaú,
esses lugares vão te demandar menos do que esse teste do que você tá vendo aqui, tá? Porque a Agentstep, como eu falei, é o maior fundo de investimento quantitativo do Brasil. Eles demandam muito essa parte de conhecimento em tecnologia porque tudo na gestora roda através de algoritmos, coisa que nas gestoras tradicionais isso tem uma mescla, né? Não necessariamente tudo roda via algoritmo. A gente está começando a implementar recentemente essa parte de algoritmos e principalmente para automatização de rotinas. Então, grandes gestoras hoje estão contratando pessoas que sabem Python para conseguir implementar data science, análise de dados dentro da análise tradicional. Muitas gestoras no Brasil estão fazendo isso. Dos 2 anos para cá teve um movimento muito forte em cima disso, porque basicamente você consegue prever resultados de empresas baseado em análise de dados. Breno, como assim? Como que a análise de dados pode prever o resultado de uma empresa e saber para onde uma ação está indo, se a ação vai subir ou se a ação vai cair? Bom, vamos lá. A gente tem vários espectros de por que uma ação se move, né? A gente tem um espectro de curtíssimo prazo, que geralmente está influenciado ali por volume, ações em cima do preço. A gente tem um espectro de médio e longo prazo, que geralmente está mais associado a fundamento e resultados da própria empresa, né? Isso eu tô falando, obviamente, de uma empresa específica. Se você for operar índice, dólar, etc., eles vão ter outros fatores. Vamos falar de uma ação para você entender de maneira concreta como que a análise de dados pode te ajudar a investir, tá? Então vamos lá. A gente hoje vai fazer uma análise CDI, que é um ativo muito mais simples, mas vamos trazer um outro contexto aqui, que é o exemplo da Localiza. Por que as empresas hoje, as gestoras e todo mundo cada vez mais usa dados, usa inteligência artificial para investir? Porque vamos supor o seguinte, você tem a Localiza, tá? A Localiza, ela é a maior empresa de aluguel de carros do Brasil, concorda comigo? Então ela tem aqui uma frota de quase 60 mil carros, tá? Ela tem 50 anos aí e acho que a grande maioria de vocês que está assistindo aqui agora conhece a Localiza, né? A Localiza é uma empresa de aluguel de carros. Só que o que uma empresa de aluguel de carros tem de muito específico, né, que muita gente não conhece, não tem noção, até quem conhece a empresa não tem dimensão que isso ocorre. Mais de 60% da receita da Localiza é vindo da venda de seminovos. Por que isso acontece? Porque a empresa tem 60 mil carros na frota e todo ano ela tem que renovar essa frota. Então ela compra um carro, vende carro, compra carro, vende carro, todos os anos, quase 60 mil carros. Então isso gera uma receita monstruosa para a empresa, que não necessariamente traz muito lucro, mas é uma parte importantíssima do resultado da empresa, porque se a empresa não conseguir se livrar dos carros, se não conseguir vender a frota de seminovos, ela fica entubada num prejuízo enorme, porque todo ano ela tem que estar comprando carro para renovar a frota. Se ela não conseguir vender os que ela já comprou, ela toma um prejuízo monstro, tá? Então o que acontece? A empresa ela tem que vender 60 mil carros por ano. Isso é uma missão absurda, tá? Missão absurda mesmo. Então o que você faz quando você tem que vender 60 mil carros? Você anuncia em todos os lugares que você imaginar. Todos, sem exceção. Por quê? Você tem loja física de venda de seminovos da Localiza, você tem o site, você anuncia aí onde dá, tá? Então, se a gente vier aqui na Localiza e colocar, por exemplo, Localiza Seminovos, a gente vai chegar aqui, ó, no sitezinho, sem ser patrocinado, de seminovos à venda. Então vamos pesquisar aqui qualquer carro, só para entender. A gente tem aqui, ó, 2.612 veículos para comprar da Localiza nesse exato momento. Como falei, né, a frota tem 60 mil carros, mas não todos são vendidos ao mesmo tempo, obviamente, né? Aqui a gente deve ter uns 20% da frota. Então 12 mil carros à venda, olha que bizarro, né? Só da Localiza. E aí a gente consegue encontrar aqui todos os carros e a que preço eles estão sendo vendidos. Então esse carro aqui, o Duster, por exemplo, está sendo vendido a 110 mil reais. Breno, aonde você quer chegar com isso? Seguinte, imagina que você coloca um bot no Python, um bot, tá? Que vem aqui nesse site todos os dias e fiscaliza quais carros estão disponíveis. E aí você vai fiscalizar o carro que está disponível e o preço que ele está sendo anunciado. Todo dia o seu bot, além de fazer isso, ele vai verificar quais carros estavam disponíveis no dia anterior, mas não estão disponíveis hoje. O que aconteceu com esse carro que estava disponível antes e não estava disponível hoje? Ele foi vendido, né? Ele sumiu. E aí você pode guardar o valor que você tinha do anúncio dele, porque provavelmente ele foi vendido por um valor bem perto do que ele estava sendo anunciado, né? Então esse carro sumiu, foi vendido, e você guarda todos os carros que sumiram ao longo de 3 meses desse site e o valor desses carros. O que acontece se você multiplicar todos os carros que sumiram vezes o valor que eles estavam sendo anunciados? Você chega no valor trimestral que a Localiza tem de receita com seminovos, que representa 60% da receita da empresa, no dia seguinte do fechamento do trimestre. Coisa que o resultado, né, só vai sair oficialmente na CVM, publicação para o mercado e tudo mais, coisa de 1 a 2 meses depois. Olha só que bizarro, você conseguiu prever 60% do resultado da empresa simplesmente botando um bot no Python para monitorar o site da empresa que vende seminovos. Então olha que surreal, você usou análise de dados, monitoramento e automação, principalmente essa parte de automação que eu estou ensinando vocês bastante, já ensinei lá na aula número 1,
para você conseguir prever o resultado de uma empresa antes do resultado oficial. É por isso que as bancos, gestoras, institucionais, todo mundo está programando, todo mundo cada vez mais exige que as pessoas saibam Python para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então você teria lá 60% do resultado da empresa, faria uma projeção. A partir dessa projeção, você conseguiria saber se o resultado da empresa seria bom ou não antes do mercado, antes de todo mundo. É quase uma informação privilegiada, é um insider trading, só que legal, né? Sem você estar infringindo nenhuma lei, porque você simplesmente foi mais inteligente de pegar esses dados. Então você está pegando esses dados antes de todo mundo, tendo uma notícia antes de todo mundo e você está operando em cima disso. Isso é um exemplo. E aí você vai saber se a ação vai subir, vai cair, baseado na expectativa do mercado do resultado, e você vai estar comprado ou vendido antes do resultado. De novo, como se fosse um insider, como se você estivesse dentro da empresa, tá? Por quê? Porque você usa a tecnologia ao seu favor. Então, esse é um exemplo de análise de dados e automação que você pode usar para ganhar dinheiro com o Python. Mas isso aqui se estende a dezenas de exemplos. Isso aqui é um caso de dado fundamentalista. Você criou a receita da empresa. Mas você também pode fazer isso em cima de dados técnicos, dados de volume. Então, você está lá monitorando o volume em tempo real e você pode pegar, por exemplo, um histórico de volume, um histórico de preço e testar ali algumas regras de decisão. Será que se o volume variar 30% do nada, de um momento para outro, eu entro comprado na mesma hora, o que acontece 2 minutos depois ou 15 minutos depois? É na mesma direção do volume, obviamente, né? O volume entrou comprado, você entra comprado junto com esse grande player, digamos assim. E aí você testa isso historicamente e vê que você teria acertado, sei lá, 70, 80% dessas operações. E aí você vai e coloca um robozinho para monitorar isso e toda vez que isso acontece, você compra. Então, esses são exemplos clássicos de análise de dados que você consegue utilizar para ganhar muito dinheiro no mercado. E por isso que lá nos Estados Unidos, quando a gente olha para os hedge funds, não existe mais essa distinção de hedge fund quantitativo que usa algoritmos e hedge fund tradicional. Isso não existe lá fora, tá? Isso só existe uma coisa brasileira mesmo, bananil total, que é a gestora tradicional e a gestora quantitativa. Isso só existe aqui. Lá fora não existe. Por quê? Porque todos são quantitativos. Todos usam algoritmos para investir. Seja para ajudar numa análise fundamentalista clássica, seja para investir em algoritmo puro, inteligência artificial e tudo mais, tá? Então, desde o espectro mais clássico até o espectro totalmente automatizado, todos eles usam tecnologia. Por quê? Porque tecnologia nada mais é do que uma ferramenta. O Python, ele é uma ferramenta, assim como o Excel. Não existe fundo de investimento que usa Excel e que não usa Excel. Isso não faz sentido, concorda comigo? Essa classificação? Isso é uma classificação que, quando você olha assim, parece burra, né? A mesma coisa para Python, tá? Essa classificação de usar tecnologia, não usar tecnologia, é só uma coisa bem Brasil específico. Os fundos que não se atualizarem vão ficar para trás, eles já entenderam isso, os bancos já entenderam isso, as corretoras já entenderam isso, eles querem a produtividade da programação. E é por isso que aprender essa ferramenta aqui nesse evento e posteriormente em outros lugares, em cursos, etc, vai fazer você se destacar, porque eu tô te dando aqui exemplos concretos. Na aula 1 você já percebeu como eu sou pragmático, como eu sou direto ao ponto pra gente conseguir construir o nosso projeto, e eu tô te mostrando mais uma vez nessa aula coisas não da minha cabeça, ilusões, você vai conseguir fazer... Não, eu tô te mostrando exemplos concretos. Eu acabei de dar um exemplo concreto de como você pode usar análise de dados para você investir, como você pode usar automação e como que você vai aprender ainda mais hoje no nosso projeto, beleza? Então, fique ligado aí nas próximas aulas, fique ligado na aula de amanhã, fique ligado nos conteúdos que eu posto aqui no YouTube. Então, fique ligado aqui no evento, faça o projeto de hoje, faça o projeto de amanhã, tá? Esteja presente na aula de amanhã, que é uma aula bem importante, para você conseguir realmente desenvolver esse conhecimento na sua casa. Dê uma ferramenta, não tem nenhum bicho de 7 cabeças no Python, é uma ferramenta, assim como o Excel. Bora então para nossa questão número 1, da nossa queridíssima Giant Steps, né, do nosso fundo de investimento aqui, que é o seguinte, né, eles mandavam um enunciado: o fundo mais lucrativo da principal empresa de gestão de ativos. E uma coisa muito importante também, esse material aqui que eu peguei deles é só um de dezenas de materiais que eu tenho. Acho que eu falei até disso na aula número 1. Então eu tenho vários testes de gestoras, de bancos, corretoras, dos maiores bancos do Brasil. Esse aqui é só um desses testes que eu tô mostrando para vocês, mas a gente disponibiliza esse banco de provas, de testes para os alunos aqui da Vários, beleza? Então só deixando esse disclaimer aqui, se você quiser ter acesso a outros testes como esse, você vai descobrir como fazer isso amanhã, na aula de amanhã, tá? A gente vai conversar sobre isso. Vamos para a questão número 1 então. O fundo mais lucrativo da principal empresa de gestão de ativos de Gotham City, eles adoram falar Gotham City nos desafios deles, segue uma regra muito simples. O lucro é o juro composto calculado com a taxa de juros Selic, padrão, né? O seu desafio é criar um programa que calcule uma série que contenha o lucro total, dado o valor inicial de capital em um determinado período de tempo, data de início e data de término, com diferentes frequências.
Sua solução deve seguir as restrições abaixo. A data deve ser maior do que 1995, a data de término deve ter posterior à data de início, obviamente, né? E a frequência deve ser dia, mês ou ano. Então, o que a gente tá olhando para isso aqui, né? Por que eles botaram essa data de 1995? Porque o Plano Real foi consolidado em 1994, para ser mais exato, em junho de 1994, tá? Então, a gente pegou os dados desde 95 para a gente não sofrer um problema chamado inflação. Se a gente pegar os dados antes de 94 da taxa Selic, de inflação ou de qualquer taxa de juros no Brasil, você vai ter muito problema porque os números vão parecer estratosféricos, né? E isso não é muito interessante. O que você vai ter que fazer para resolver isso? Dolarizar. Aí você já vai estar começando a ver a sua análise de dados dolarizado, que não é uma coisa muito legal de ver. Então a gente precisa pegar esses dados desde 95 para conseguir fazer essa análise. A Giant Steps fez isso aqui nessa questão, mas eu também nas minhas análises geralmente só faço análise pós 94, tá? Na verdade, quando a gente vai olhar para o mercado de ações específico, eu geralmente pego minhas análises desde 2005, 2004, 2005, porque nessa época teve um boom de IPOs na Bolsa do Brasil. A gente saiu de mais ou menos 30, 40 empresas com liquidez para 100, 120, 150 e posteriormente 200 empresas ali por volta de 2006, 2007. Eu tenho esses números de cabeça porque eu já fiz muito backtest, já fiz muito modelo de investimento aqui no Brasil, então eu já conheço de cabo a rabo os dados. Se você olhar para os dados, eu sei de qual ano eu tô falando, quais empresas eram mais relevantes, mas eu tô te dando um pouco desse briefing também para vocês entenderem e passar um pouco de conhecimento para vocês também, empírico, dos meus testes, das minhas análises, para vocês também não cometerem burrada, acharem, se eu pegar dados de 1960 no Brasil. Primeiro que você não vai achar, a gente tem os dados do Ibovespa desde 1964, mais ou menos. O Ibovespa em dólar, desde essa época, só de curiosidade também, rendeu 10% ao ano em dólar, tá? É um retorno bem expressivo, mesmo com o país devastado aí por inflação durante quase 30 anos. A gente teve um retorno bem interessante pro Ibov, e nos últimos 15 anos a gente tá mandando bem mal em dólar, né? O que me leva a crer, né? Eu gostaria de crer nisso, que os próximos anos vão ser bons, porque nenhum país cai para sempre, a não ser o Japão. Então, tá 30 anos caindo basicamente. Então, aqui no mercado brasileiro, quando eu vou olhar para uma análise geral de Ibov, CDI, a gente pode olhar pós-plano real, 94, 95, e quando a gente vai olhar para um mercado de ações como um todo, fazer backtest e tudo mais, é interessante a gente olhar ali pelo 2003, 2004, 2005, porque se a gente olhar para trás disso, a gente vai encontrar apenas Petrobras e Telebrás com liquidez na bolsa. Todo o resto era muito, muito ruim, muito redimental. O mercado brasileiro era quase que inexistente. Então não tem nenhum grande mistério nisso aqui. Eles pediram basicamente pra gente criar uma calculadora e pediu também pra gente controlar a frequência. O que é controlar a frequência? A nossa série histórica de dados, ela pode ter diferentes frequências, concorda comigo? Então a gente pode olhar para a série histórica de maneira diária, a gente pode olhar para a nossa série histórica de lucros aqui da Selic de maneira mensal ou anual, né? Anual a gente vai pegar ali qual foi o nosso dinheiro ao final de cada ano entre as duas datas que o usuário escolheu. A gente vai colocar aqui um input de data também e a gente pode investir no CDI em qualquer data que a gente quiser, tá? Qual o nosso passo a passo, então? Primeiro, passo número 1, né, da questão número 1, instalar e importar os módulos e bibliotecas. Passo número 2, coletar os dados do usuário, para a gente definir aqui o cálculo de fato. Passo número 3, tratar os dados coletados. Passo número 4, pegar os dados de CDI, não, né, da Selic, né? CDI é complicado. Da Selic, do Banco Central. E passo número 5, calcular retorno do período. Então vamos aqui para a nossa questão número 1, vamos resolver ela e depois eu volto aqui no enunciado na nossa questão número 2, para a gente não confundir, não alongar muito aqui o enunciado, vocês começaram a se confundir todo. Vamos resolver a primeira questão 1, depois a gente resolve a questão 2, que era a segunda parte do desafio, tá? Que é uma parte até bem interessante da gente resolver também. Então questão número 1, instalar e importar os módulos e bibliotecas. Quais módulos a gente vai usar agora aqui na questão número 1? O primeiro módulo já está instalado, você não precisa instalar ele agora, que é from datetime import datetime e date, tá? O que é esse pacote aqui? Nada mais é para a gente conseguir trabalhar com datas dentro do Python, beleza? Deixa eu apagar esse negócio aqui que a gente tinha rodado mais cedo, né? Mas agora a gente já vai fazer de novo. Então a gente tem aqui o from datetime import datetime e date. A gente importou dois submódulos do datetime do Python, então parece meio confuso isso, é meio escroto, mas o datetime, que é o pacotão, né? O pacote grande, ele tem um submódulo, né, chamado datetime também. Podia ter colocado outro nome, sim, podia. Mas ele tem o submódulo datetime e o submódulo date. Qual a diferença entre eles? O datetime é quando a gente está lidando com datas que tem minutos, horas, minutos, etc. E o date é quando a gente está lidando aqui com datas sem minutagem, sem hora, sem nada, tá? Pra gente criar uma data ali só dia, mês e ano. O segundo pacote que a gente vai importar é um pacote que vocês já conhecem, from matplotlib import pyplot as PLT, né? A gente já fez gráficos na nossa primeira aula. O terceiro pacote é um pacote que a gente não trabalhou ainda, mas ele também já está instalado no seu computador se você baixou um Anaconda, que é um NumPy. Então, import NumPy
as NP. Então o NumPy é um pacote de análise de dados que também é famosíssimo, assim como o Pandas, beleza? Então a gente vai importar aqui um NumPy para fazer uma coisa bem específica dentro do nosso código, que na verdade vai ser usado até na questão 2, não é nem na questão 1, tá? Mas já vou importar todos os módulos aqui pra gente não perder tempo, tá? E por último, a gente vai importar from BCB import SGS. Esse vocês têm que instalar no seu computador, porque se você rodar isso aqui vai bugar, tá? E o BCB, ele é um pacote para você pegar dados do Banco Central do Brasil, BCB. Então aqui a gente vai conseguir pegar dados de Selic, mas também pode pegar dados de inflação, pode pegar dados do CDI, pode pegar dados do que você quiser, da dívida pública brasileira. É bem legal esse pacote aqui, porque o Banco Central disponibiliza muito dado pra gente. Para você baixar esse pacote, basta você vir aqui no terminal e dar um pip install Python-BCB, tá? No meu caso, se eu rodar isso aqui, ele vai dizer que já baixei o pacote. Ele deu aqui esse erro de dependência, mas na verdade não deu erro nenhum, né? Se a gente botar aqui para importar, ele vai importar normalmente e vai conseguir usar o pacote aqui, tá? Então dá pip install aí, Python-BCB, pode ser como eu falei na última aula, né? Tanto no Jupyter Notebook, aqui direto, com essa exclamação, quanto no terminal lá do Anaconda Prompt, se você quiser, como administrador e tudo mais, se der algum errinho, tá? Então, baixa aí Python BCB para você conseguir pegar dados do Banco Central. Passo número 2, coletar os dados do usuário, né? Afinal, não existe análise, não existe calculadora de CDI se a gente não coletar os dados do usuário. O objetivo aqui da Giant Steps com esse desafio, tá, galera? E assim, as coisas conversam, né? Não acha que só porque é um teste de Python para uma entrevista de emprego, por exemplo, que não é útil também para análise de dados para você ganhar dinheiro nos seus investimentos pessoais. Por quê? Qual o objetivo da gestora, do fundo de investimento? Ganhar dinheiro, tá? Todo mundo aqui tá querendo ganhar dinheiro, dependente se é um fundo de investimento ou se você que tá investindo sozinho em casa. Então, qual o objetivo deles com esse teste aqui? Saber se você sabe trabalhar bem com as variáveis, saber se você consegue coletar dados de fontes oficiais, no caso aqui a gente vai pegar o dado direto do Banco Central, saber se você consegue manipular esses dados idealmente para qualquer data e principalmente a questão número 2, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, saber se você consegue olhar para os dados da maneira correta. Não adianta você querer analisar dados se você não sabe olhar para os dados da maneira correta, tá? Então vamos terminar aqui a primeira parte, que é literalmente coletar esses dados, tratar esses dados e devolver esses dados para um usuário, né? Se você quer saber aí, eu quero saber se meu modelo funcionou de 2010 até 2024. Você vai colocar as datas ali para fazer a sua análise. Não, eu não quero de 2010, eu quero saber só se o meu modelo funcionou nos últimos 3 meses, porque eu opero 5 minutos e 3 meses já vai dar aí quase 7 mil dados, tá? Então já dá para fazer alguma coisinha, um backtest legal aí. Beleza, você pode colocar aqui então uma data inicial, uma data final, pegar esses dados de algum lugar e automaticamente fazer a análise aí do modelo de investimento, da sua regra de decisão, comprar quando, sei lá, a média móvel cruza para cima, ou comprar quando a média móvel cruza para baixo. Então, preste atenção, porque isso aqui que a gente tá fazendo serve para qualquer contexto, desde entrar em vaga até investir por conta própria, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos coletar esses dados do usuário, então, que nada mais é do que pegar um input. Vocês não viram isso na aula passada e a gente vai vir aprender agora uma coisa muito interessante, que é o seguinte: dentro do programa do Python, a gente consegue colocar input. O que são input? Dados que vêm de maneira externa, né? Eu não quero que o meu programa necessariamente rode sempre da mesma forma. Eu quero alterar os dados e rodar ele com outros parâmetros agora. Principalmente se você quer fazer análise financeira, né? Se você quer testar parâmetro, quer testar aí indicador, período de indicador, formato de indicador, quanto dinheiro você vai investir, qual é a data desse modelo, qual é a data dessa análise. Então aqui é muito importante você aprender a fazer esse input para conseguir trocar aí o seu código sempre que você quiser, mas toda a estrutura de análise, ela é idêntica, né? Sua análise vai ser sempre igual, a única coisa que você está mudando são os parâmetros e a data. Então o nosso capital aqui vai ser input, e aqui dentro do input a gente vai colocar o nosso texto. Digite o capital investido. E a gente vai colocar 2 pontos e dar um espacinho aqui para ficar bonito, tá? Então esse capital aqui, ele vai, se a gente rodar essa célula, ele vai retornar pra gente uma pergunta, né? Então no nosso caso aqui, quando a gente rodar o programa inteiro, ele vai retornar uma pergunta para um usuário digitar. Pode ser você mesmo ou pode ser outra pessoa quando for rodar o seu programa. Então se a gente rodar aqui rapidamente, ó, ele vai mostrar pra gente, ó, digite o capital investido. E aparece até uma caixinha bonitinha aqui, ó. A gente pode digitar, por exemplo, 1.000. Eu quero investir R$1.000. E aí a gente pode apertar Enter e automaticamente o nosso capital, ó, se a gente colocar ele aqui embaixo, ele tá sendo que é R$1.000. Só que olha só o problema disso aqui que a gente acabou de fazer, né? O nosso capital, quando a gente coloca um input e digita aqui o texto, obviamente ele já vem em formato de texto. Então o nosso 1.000 aqui, que é o dinheiro que a gente colocou para investir, ele tá em formato de texto. Olha aqui as aspas que eu falei para vocês na aula passada, aspas simples ou aspas duplas ou aspas triplas, uma dessas três
tá como um texto dentro do Python. Então isso aqui tá configurado como texto. Você não pode deixar isso assim. O que a gente quer fazer? A gente quer transformar esse input aqui num float, que é o número decimal, né? Você pode digitar aí centavos se você quiser. Então vamos colocar aqui entre parênteses e vamos rodar de novo o nosso código. Digite o capital investido. Se a gente colocar aqui 1000, agora o nosso capital, ó, vamos rodar aqui embaixo de novo, ele foi atualizado e agora ele tá como um número de fato no Python e, sendo mais exato ainda, ele tá como um número decimal. Então agora sim a gente tem o nosso capital digitado da maneira certa. Então olha como é que é fácil a gente criar esse input e depois a gente pode evoluir esse input para outros contextos ainda mais interessantes, principalmente envolvendo dashboard, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos olhar aqui e vamos deixar assim simples primeiro pra gente dar uma brincada no nosso programa. O segundo input que a gente vai colocar, vou colocar os 4 aqui logo. O segundo input vai ser a frequência, que foi uma coisa que eles pediram lá também, né? A frequência, a gente não precisa transformar ela em float, né? A gente não precisa disso. Por quê? Porque é um texto mesmo. Então a gente vai digitar aqui, ó, digite a frequência do período. E aí a gente vai dar 3 opções para esse usuário. Ele pode digitar Y, M ou D. O que é isso? Y de year, que é ano, mês de month, que é mês, né, em português, e day, aqui D de day, que é dia em português. Então, D e M é a mesma coisa, né? Só vai mudar aqui o Y, que é o padrão em inglês. Por que eu botei aqui o padrão em inglês para o usuário digitar? Poderia colocar ano aqui, Breno, para você botar um Azinho assim? Poderia, mas aí o seu programa, ele teria que ter uma etapa a mais de código, tá? Para tratar isso e transformar em inglês. Por quê? Porque a nossa frequência, quando a gente for definir aqui, manipular os dados aqui embaixo, para justamente criar a nossa tabela, a nossa calculadora, vai estar tudo em inglês, tá? A gente vai passar o parâmetro em inglês para determinar a frequência da nossa tabela, por exemplo. Então isso aqui vai poupar código da gente. Pode colocar em português, mas você vai ter que adicionar essa etapa a mais dentro do seu código. Vamos deixar assim e já bora para nossa terceira coisa, que vai ser o início e aqui embaixo o final. Nesses casos a gente não vai precisar do número decimal também, né? Porque isso aqui vai ser uma data. E aí a gente nem vai tratar essa data aqui agora, vamos deixar como texto mesmo, não tem problema. Digite a data inicial e aí vamos colocar aqui, ó, um formato para o usuário entender qual formato ele tem que digitar a data. Isso é muito importante também. Mas além disso, a gente tem que garantir também que essa condição aqui do desafio está sendo cumprida, que é 1995, dia 1º. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, digite a data inicial maior do que 1995 0101 no formato YYY mês e dia. Breno, poderia colocar outro formato? Sim, você poderia colocar outro formato. Eu vou colocar esse aqui e sugiro que vocês façam o mesmo, porque a gente vai tratar esse texto aqui para transformar numa data de fato dentro do Python. Agora a gente pode ir para o final, que vai ser digite a data final no seguinte formato: YYY, mês, dia. Com isso, nós terminamos o nosso passo número 2. E a gente já pode aqui digitar o capital investido. Então vamos supor que a gente quer investir R$1.000. A gente pode digitar a frequência do período, que pode ser, por exemplo, mensal. E a gente pode também digitar a data inicial maior do que 1995, que foi um período determinado. Então a gente vai botar aqui, por exemplo, 1996 0101. E vamos colocar aqui, ó, a data final 2023. Só para colocar mesmo. Então aqui, ó, dezembro 31, pra gente finalizar ali bonitinho o nosso ano, né? De 96 até 2023, colocamos aqui no formato que foi pedido pelo programador, né? Ano / mês / dia. Agora a gente pode ir para o nosso passo número 3, que é tratar os dados coletados. O que envolve tratar os dados coletados? Basicamente, o nosso dado de capital, a gente já tratou ele aqui na própria coleta, porque era um tratamento muito simples, né? Então a gente já transforma ele em decimal. E a frequência também já não tem mistério, porque isso aqui é um texto. Agora a gente precisa tratar as datas, porque essa data aqui, ela tá como um texto no Python. E a gente não pode ter um texto no Python. A gente precisa que isso aqui seja uma data de fato, não um texto. Como que a gente pode fazer isso? Usando o pacote datetime que a gente importou aqui em cima. Então vamos colocar aqui, ó, data início igual a datetime e a gente vai usar a funçãozinha. Lembra que eu falei para vocês essa estrutura? Nome do pacote, função, né? Então a gente importou o datetime aqui, ó, o submodule que eu digo, e vai usar a função .strip strp time. E aí, dentro da strip time, a gente vai passar os nossos argumentos. Qual vai ser o nosso primeiro argumento? O início. Então aqui a gente vai passar a data que está no formato de texto. A função aqui, essa função, ela transforma texto
em data, tá? Só que você precisa passar o texto para ela como o primeiro argumento e o segundo argumento, os dois são obrigatórios, você precisa passar o formato que tá esse texto. Então a nossa data, ela está num formato especificado. Olha só a utilidade disso. Para aqui embaixo, a gente conseguir passar para o Python que a nossa data está nesse formatinho aqui, y, mês e dia. Breno, o que é isso que você acabou de fazer? Por que você não colocou nesse mesmo formatinho aqui? Porque o Python ele tem uma padronização. Então, quando você está colocando essa porcentagem aqui, você está indicando que logo depois vem essa padronização da data. E essa padronização, quando você coloca esse yzão, quer dizer que é correspondente ao ano assim, ó, com 4 letras. Porque às vezes o ano pode ser assim também, né? Às vezes, sei lá, você tá vendo 94, 95, o ano pode ter 2 números só. E aí, não é o nosso caso, né? A gente tá colocando aqui o ano com 4 números, perfeito? E tá colocando o mês também com esse Mzinho, que significa o mês com 2 números. Se fosse, por exemplo, vou dar um outro exemplo, se fosse o nome do mês em vez do número, se fosse janeiro, né? Se você colocasse assim, ó, Jan, né? Ah, isso aqui eu vou colocar a data assim, ó, 2024, janeiro, dia 1º. Aí a gente teria que trocar esse Mzinho por um B. Porque aí a gente ia dizer pro Python que é o nome do mês, não o número. Não é o nosso caso, então a gente vai deixar o Mzinho. Onde que eu posso saber isso, Breno? Onde você tá tirando isso? Basicamente eu sei de cabeça hoje em dia, né? Mas antigamente eu ia lá na documentação do Datetime, que você pode achar no Google. Joga no Google aí, documentação do Datetime, lá no final da documentação tem uma tabelinha com todas as correspondências. Por que não fazer isso agora, né? Vamos lá. Datetime Documentation. Tá tudo em inglês, obviamente, né? Isso aqui é padrão. Então se a gente vier aqui lá no final, tá vendo? Aqui você vai ter essa tabelinha com todas as coisas que você precisa, todo o formato e tudo mais, tá? Então se a gente botar o Yzão aqui, ó, ano com o século e o decimal, né? Então aqui, ó, 001 até 999. Aí se for o Yzinho que eu falei pra vocês, vai ter 00 até 99. E assim consecutivamente. Então a gente pode fazer aqui a nossa conversão e além disso, a gente pode dar um ponto date para transformar essa data que a gente gerou aqui com o datetime. Lembra que eu falei para você que o datetime ele gerava uma data com hora, minuto, etc. A gente não quer isso, não tem necessidade para nossa análise. A gente precisa só da data. Então a gente vai dar um ponto date para transformar a nossa datetime em uma data comum, tá? A mesma coisa que a gente vai fazer para a data inicial, vai fazer para a data final. Então a gente vai pegar aqui a data final, dar um Ctrl C, Ctrl V e rodar o mesmo código. Então vou rodar aqui, ó, e a gente transformou agora a nossa data inicial, lembra? 1º de janeiro de 1996 para um datetime.date. E agora isso aqui é uma data oficial dentro do Python. Por que é importante a gente fazer isso? Para o passo número 4, para a gente pegar dados da Selic do Banco Central, não do CDI, da Selic. Para pegar dados da Selic é muito difícil. Olha só que difícil a gente se conectar direto no Banco Central. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, para não ficar me irritando. Pronto. Então a gente vai ter aqui o passo número 4, que é o quê? Taxa Selic igual a SGS, que é o nosso pacote que a gente importou aqui em cima, não é isso? SGS do Banco Central. E a gente vai dar um ponto get. Dentro desse get, a gente vai passar o código da Selic. Então a gente vai passar aqui, ó, a Selic lá no Banco Central é o código número 11. Então vai passar o nome da Selic, 2.11. Esse códigozinho aqui, ele tá dentro dessas chaves, que isso aqui dentro do Python se chama dicionário. Esse dicionário nada mais é do que um texto ou um número, aqui poderia ser um número também, que a gente chama de chave. Então a gente está referenciando o nosso número. Então esse número aqui, ele pertence a essa chave. 2 pontos e depois a gente vai dizer qual é o item dessa chave. Então o que a gente está dizendo para o Python é o seguinte: a Selic, ela é dona do número 11. Se isso aqui poderia ser outras coisas, poderia ser, por exemplo, nome, vou tirar do contexto, tá? Mas só para eu deixar aqui para ser mais prático. Pode ser, por exemplo, nomes, e aqui, em vez de ser um número, poderia ser uma lista, que a gente já aprendeu lá na primeira aula. E aí a gente bota, por exemplo, Breno, coloca Leandro, coloca Lucas. Então, o que eu tô dizendo aqui? Que essa lista de nomes pertence ao nome. Isso aqui é a chave, né? É a identificação que a gente chama. Mas aqui a gente pode colocar o que a gente quiser. No nosso caso, a gente vai colocar só um número simples e vai dar o nome disso de Selic, né? Que a Selic é o número 11 lá do Banco Central. E além disso, a gente vai definir também como segundo argumento da nossa função. Primeiro argumento, a gente definiu o código de negociação do que a gente está tentando pegar lá do Banco Central. Já vou te falar um pouco mais sobre esse código, pode ficar tranquilo. E agora a gente vai pegar aqui, ó, start igual a data de início, data inicial. Por isso que a gente transformou em data. E a gente vai ter também um end igual a data final.
Breno, da onde você tirou esse 11 aqui? Por que você está fazendo isso? É só vir aqui, ó, SGS Banco Central. Se você vier aqui, primeiro link do Google, vai aparecer também as séries textuais aqui. E aí você pode, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, IPCA, dentro do Banco Central. Vem aqui nessa pesquisinha aqui, ó. Você vai vir pra cá, provavelmente tá pequeno pra você, é pequeno até pra mim, que dirá pra você que tá assistindo, mas não tem problema, é nessa esquerdinha aqui, ó, você vai digitar IPCA, ele vai te dar todos os códigos, tá vendo, ó, o IPCA, variação mensal, né, o IPCA mensal, ele é o código 433. Então, se você quiser pegar o IPCA aqui, você pegaria com o código 433, dando o nome de IPCA. Perfeito? No nosso caso, a gente vai pegar os dados da Selic. Então, vamos copiar aqui, ó, taxa Selic, e vamos rodar o nosso código. Pode demorar um pouquinho, porque o Banco Central demora um pouco para responder, mas não muito também, tá? Alguns segundinhos. No meu caso aqui demorou 3 segundos, às vezes demora uns 15, 20. É raro, mas acontece, tá? Então a gente vai ter aqui os dados desde 1996, que foi que eu pedi, até o final de 2023. A gente pegou 7.000 dias de taxa Selic. Olha que legal, cara. A gente pegou 7.000 dias de taxa Selic, a taxa Selic diária, em alguns segundos. Mais uma vez, a gente pegou dados com Python com uma linha de código. Muito simples e muito tranquilo. Como eu falei na aula 1 e vou falar agora na aula 2 de novo, a coleta de dados com Python é uma coisa ridícula. É algo trivial. Se você quer coletar dados, se você tem problema, eu queria ver os dados, queria ver como é que funciona e tal, é só você aprender Python com constância que você vai conseguir pegar qualquer dado que você quiser. Não existe limite pro Python. Você tá vendo que tudo aqui funciona de maneira muito trivial, tá? Dependente se você tá pegando de uma base gratuita ou se tá pegando de uma base paga. Você vai simplesmente pegar com uma linha de código. Na próxima aula, na aula número 3, eu vou te ensinar a pegar cotações ao vivo com o Python. A gente vai se conectar direto da B3, vai pegar cotações ao vivo, vou te mostrar como que você pode usar isso para operar na bolsa. Então esteja na aula número 3, que eu vou te mostrar mais uma vez como que você pode, de maneira muito simples, coletar dados e fazer análises em cima disso. Então, desde dado de cotação histórica, que a gente pegou na primeira aula, dado do Banco Central, e na próxima aula, dados ao vivo, direto do mercado, conectado na B3. Isso é muito legal e você vai aprender a fazer comigo na aula 3. Agora, quando você está lidando com dados gratuitos, você vai pegar os dados cada vez de uma fonte, né? Então, na aula passada, a gente pegou dados da Finance. Nessa aula, a gente pegou dados do Banco Central. Na próxima aula, a gente vai pegar dados do MetaTrader. Isso é um ócio de você ter que aprender a pegar esses dados em diferentes fontes, diferente quando você tem uma base de dados consolidada, tá? Mais uma vez, eu comentei isso na aula número 1, mas acho que vale a pena a gente comentar hoje também. A base de dados que a gente tem aqui na Varus pros alunos tem esses dados econômicos também. Então, você não precisa se preocupar em pegar dados em várias fontes, de vários lugares diferentes, ter que ficar vendo esses códigozinhos, entender como que funciona a requisição, né? A linha de código, como você pode usar o pacote, qual pacote você tem que usar. Não precisa de nada disso. Tá tudo centralizado na nossa base que a gente disponibiliza justamente para facilitar a vida de todo mundo. Então, já é fácil, né? Já tô te mostrando aqui que já é uma coisa que não é tão difícil de você fazer, mas ainda tem esse trabalho de pesquisar como que você vai pegar esse dado. Ainda mais se você tá pensando agora numa fonte de dados que eu não tô mostrando aqui nesse evento. Bruno, como é que eu posso pegar dados de tal lugar? Então, muito provavelmente esse dado vai estar disponível dentro da nossa base e a gente fez ela pensando justamente para centralizar isso tudo em um lugar só e tornar tudo muito mais fácil. Então, o passo número 4 já tá feito. A gente pegou os dados de taxa Selic e agora a gente pode ir pro nosso número 5. Passo número 5, calcular o retorno no período para terminar a nossa questão número 1. Então vamos criar aqui, ó, o nosso capital acumulado vai ser igual ao capital que a gente definiu lá em cima, vezes 1 mais taxa Selic, né? Isso aqui é um cálculo que você faz até dentro do Excel, tá? Tô fazendo no Python, mas isso aqui no Excel é a mesma coisa. Você vai calcular o rendimento acumulado de um dinheiro, né? Então você tem R$1.000 e esses R$1.000, eles vão ser multiplicados, concorda comigo? Todo dia por essa taxa de juros. No caso aqui, a Selic de 1996, ela tá aqui em 0,12% ao dia. Muito bizarro, né? Parece que tá uma pirâmide isso aqui. Mas a gente tem que até que dividir isso aqui por 100. Deixa eu fazer isso aqui agora. Antes de entrar no passo 5, lembrei disso agora. Porque esse dado aqui, ele vem em porcentagem, ele não vem em decimal, tá? Então a gente tem que dividir por 100, que agora sim, ó, a gente vai ter aqui em decimal que a Selic rendia 0,12% ao dia em 96. Negócio bizarro, total. Surreal essa rentabilidade.
sem inflação, tá? Então, enfim, passo número 5, calcular o retorno. Agora sim a gente vai mais taxa Selic, que a nossa taxa Selic está em decimal, antes estava em porcentagem. Vamos só selecionar a nossa coluna, né? Então a gente está com a nossa tabela aqui, nosso data frame, data e a nossa coluna Selic. Você viu como é que a gente está repetindo as mesmas estruturas da aula passada? Mesma estrutura, mesmo data frame, índice, coluna. Vai selecionar a nossa coluna para fazer a nossa conta, tudo muito parecido, né? Então a gente vai ter aqui taxa Selic, selecionar a nossa coluna e depois disso, né, somou a nossa rentabilidade para a gente conseguir acumular. Aí sim a gente vai acumular ponto com prod. E depois de tudo isso, a gente vai diminuir né? Porque a gente somou aqui para acumular, depois a gente vai diminuir Isso aqui é cálculo de rentabilidade acumulada padrão. Você faz isso no Excel, faz no Python, não tem nada de novo aqui que eu tô fazendo e multiplicando pelo capital pra gente chegar no capital acumulado de fato, né? E aí, olha só que legal. Vamos chegar aqui no capitalzinho acumulado. R$1.000 lá em 96 e R$39.000 aqui em 2023. Eu mudei, né, a data inicial e a data final, por isso que mudou daquele primeiro exemplo que a gente viu no início da aula. Mas ainda falta uma coisa pra gente terminar a nossa questão, nossa calculadora aqui de rentabilidade da Selic. A gente precisa transformar isso aqui na frequência que a gente escolheu. Então, não necessariamente a gente mudou a frequência, né? Essa frequência que a gente tá vendo aqui, na verdade, é uma frequência diária, né? A gente tá vendo aqui os dados diários, rentabilidade diária do nosso investimento. Mas a frequência que a gente escolheu era vamos ver aqui, eu já até esqueci qual foi a coisa que eu digitei. Porque não tem problema nenhum. A gente escolheu uma frequência mensal, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai transformar o nosso capital acumulado na variável capital com frequência. Capital acumulado, ponto. Resample. E aqui a gente está usando aquela mesma estruturinha que a gente viu na aula número 1. Temos a nossa tabela, né, a nossa série aqui. Essa série, ela tem um nome. A gente vai dar um ponto, vai escolher qual função a gente quer aplicar. A função que a gente vai aplicar agora é a resample. O que é essa função resample? É uma função responsável por transformar os nossos dados em frequências diferentes. Você pode tanto transformar em frequências maiores como em frequências menores. No caso aqui, a gente está transformando uma frequência diária para mensal. Então, o que a gente vai especificar? Aqui, a gente vai colocar como argumento a frequência que a gente quer. Mês, ano ou dia. Lembra? Por isso que a gente estava colocando em inglês lá. É o único argumento que vai na nossa função. Mas aqui, a gente não vai colocar direto, né? A gente vai colocar a nossa variável que a gente colocou lá em cima, que é a frequência que a gente escolheu. Por isso que ela estava em inglês. E aí, para finalizar, a gente tem que dizer para o Python o que ele tem que fazer com os dados que somem. Breno, como assim os dados que somem? Bom, se a gente tem uma tabela ou uma série de dados aqui com dados de um mês, cada mês tem 30 dias, então a gente tem aqui 30 dados, né? O dado inicial até o dado final. Isso é bem tranquilo de entender. Se a gente está querendo visualizar a frequência mensal desses dados, o que a gente vai querer saber? A gente quer o ponto last, não é isso? A gente não quer o fechamento desses dados, então a gente vai pegar o fechamento de todos os meses. Mas não necessariamente a gente vai querer o fechamento em alguns casos. Vamos supor que você está pegando o dado diário ao longo de um mês e você quer visualizar a média desses dados. Você pode dar um min, por exemplo. E aí, o Python, em vez de sumir com tudo e só te mostrar o último, que é o last que a gente está fazendo, ele vai tirar a média durante todo o mês, automaticamente, sem você precisar definir o que é mês, o que não é, ele entende perfeitamente, é uma coisa linda. Então aqui a gente pode definir o last, que é o que interessa pra gente, perfeito? E aí, a gente já pode dar uma olhada aqui, ó, nos nossos dados, para visualizar que a gente vem aqui desde 1996 até 2023. Agora, ó, olha só, os nossos dados estavam assim, diário, né? 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro. E agora a gente transformou os nossos dados para mensal. Então, 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 31 de março, 4 de abril, olha só que legal, 30 de abril, né? 4 de abril não. E esse aqui era o nosso dinheiro todo final de mês. Então no primeiro mês a gente tava com 1024, no segundo mês tava com 1048, no terceiro mês tava 1072. Então é muito interessante ver como é que a gente mudou a frequência com uma linha de código. Mas agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês muito interessante. Infelizmente eu não consigo dar 4 horas de aula, eu gostaria muito. Mas, se a gente tivesse mais tempo, eu conseguiria levar essa calculadora aqui para um outro nível de visualização de dados. Então aqui a gente trabalhou com a parte de coleta de dados, a gente trabalhou com a parte de tratamento de dados, né? Que foi tratar aqui esses dadozinhos, foi pegar aqui os dados e, por exemplo, dividir por 100. E a gente trabalhou também com essa parte de frequência, né? Para manipular ali os dados. Só que a gente pode trabalhar ainda com a parte de visualização, que é uma etapa posterior. O que seria isso? A gente pode transformar
esse programa aqui, exatamente desse jeito, em um dashboard. Olha só que legal, a gente colocar esses dados aqui e tudo aparecer no formato de um dashboard. Eu trouxe esse dashboard pronto para vocês darem uma olhada. Então eu abri o código aqui rapidinho só para vocês darem uma olhada, que a estrutura do código ela é muito parecida. Você vai ter aqui o nosso desafio que a gente acabou de fazer. Só que além de a gente fazer esse desafiozinho, esse aqui é um código mais avançado, eu só tô te mostrando para te dar um gostinho de que você consegue construir, além do que a gente tá fazendo aqui no evento, tá? Eu acho interessante a gente dar esses próximos passos para vocês entenderem também como é que funciona, porque de novo, nosso tempo aqui não é infinito. Eu gostaria de ficar 24 horas dando aula, mas aí vão ter 3 pessoas no final, né? E aí você transforma isso aqui tudo num dashboard que eu vou te mostrar agora. Olha só que legal a gente conseguir abrir o nosso dash aqui, ó, no nosso navegador. Esse dash pode ser publicado, pode fazer o que você quiser, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico vazio, tá? Eu fiz um dashboard super simples, isso aqui eu codei em, sei lá, 40 minutos, só pra mostrar realmente pra vocês como que funciona essa questão de dash, porque eu achei que seria interessante. Esse gráfico aí, quando a gente fizer todos os nossos cálculos, ele vai mostrar. Então você pode escolher aqui o capital inicial, vamos botar R$1.000, vamos pegar a data de início, olha só um calendáriozinho aqui que a gente botou no nosso dash. Então esse calendáriozinho que a gente coloca no nosso dash é bem útil também, se você quiser pegar alguma data muito específica e tudo mais. Vamos colocar aqui desde 2019 até o final aqui, 2023, e a gente escolhe a frequência aqui, dia, mês ou ano. Clicando em calcular, ele vai retornar pra gente exatamente a mesma informação, só que agora de uma maneira muito mais visual do que você estava vendo antes. Ele vai gerar um gráfico aqui de rentabilidade e vai transformar também, vai gerar aqui a tabela. Olha só que legal. Enquanto eu tava falando, já rodou, tá? Demorou uns 5, 6 segundos aí pra rodar. E aqui, ó, ele trouxe aqui o gráficozinho de lucro acumulado de 2019 até 2022 e trouxe também, ó, a data e o lucro ao longo do tempo nessa tabelinha. Você consegue ver a tabela, vai mudando aqui as tabelinhas e automaticamente você consegue aqui visualizar todos os dados, além de ter o gráfico, né? E esse gráfico aqui, como eu mostrei pra vocês na aula 1 do Dash de mercado lá, ele é um gráfico que é interativo. Então se você quiser dar zoom no gráfico, se quiser dar uma olhada especificamente em alguma parte, nesse caso aqui desse gráfico é bem simples, né? Mas se você quiser interagir com ele de alguma forma, você pode interagir também sem problema algum, tá? Nosso gráfico tem o nosso títulozinho aqui, né? Evolução do lucro dos juros compostos. E você pode mudar aqui à vontade. Eu não quero mais 2019. Eu quero aqui pegar desde antes. Eu quero pegar desde agosto de 2018. Não quero mais frequência mensal. Eu quero frequência anual. Se você clicar em calcular, ele automaticamente vai gerar novos resultados para você. Isso aqui, como eu falei, eu fiz isso aqui em 40 minutos, esse dash rápido, antes de começar essa aula, porque eu falei, cara, eu acho que se eu fizer isso aqui, o pessoal vai gostar, vai achar interessante. Então eu criei esse dashboard rapidinho do teste para mostrar como você pode levar suas análises pro próximo nível e por que é importante você ter essa visualização. Já rodou aqui o nosso código novo. Por que é importante você ter essa visualização? Porque assim você consegue ver os resultados de uma maneira muito clara, né? Bem mais clara do que você tá vendo aqui, às vezes, no código bruto. Embora isso aqui é fundamental para você entender como funciona a parte de análise e etc, para depois você transformar nisso aqui, né? Isso aqui é uma próxima etapa, um próximo passo para você colocar aqui um dashboard bonitinho sem puta. E é isso aqui você pode usar para várias coisas. Mais uma vez, abra a sua cabeça. Você pode usar isso aqui para fazer modelo de investimento. Então, Breno, eu quero testar aqui, vou criar uma ferramenta que eu coloco aqui, sei lá, eu quero investir R$1.000 do dia de 2018 até 2023, e aqui na frequência, em vez de ser frequência, boto um indicador que você vai, eu quero testar aqui médias móveis de 20 períodos, cruzando para cima e para baixo, calcular, ele devolve para você a rentabilidade da estratégia, o lucro acumulado, quantos trades você acertou, quantos você errou. Olha que parada legal que você consegue fazer. Dá para fazer dashboard de finanças pessoais para acompanhar seus investimentos de uma forma geral, né, colocar aí todos os seus aportes, recebimento de dividendos, tudo isso foi feito no Python, tá? Mais uma vez aqui, eu fiz esse código 100% no Python, 100% mesmo. Esse código aqui tem 100 linhas, eu fiz rapidinho, ele é um código bem simples de fazer, não tem nenhum grande mistério para você ver como é que é fácil fazer dashboard no Python para conseguir visualizar os resultados que você mesmo codou sem precisar de outra ferramenta. Mas vamos voltar aqui para nossa aulinha para a gente fazer a questão número 2, que é uma questão muito importante também para você entender como funciona a análise de retornos. Então vou ler o enunciado aqui para vocês. Mas agora, porra, imagina tu chegar num processo seletivo, imagina, tu meter um processo seletivo, nego fazendo programinha e tal, vamos fazer um programa aqui de análise, mostrar os inputs e tal, aí tu chega com um dashboard preparado, o cara vai e coloca o input aqui, tu publica esse dashboard na internet, aqui tá rodando localmente no meu computador, né? Você pode publicar tanto na internet, quanto só pra sua empresa, por exemplo, colocar na rede privada da empresa, enfim, e você publica um negócio na internet e manda só o link do dashboard da internet, assim, pro cara,
Meu desafio tá aqui, ó. Além de mandar o código, é óbvio, né? Então você manda só o link, o cara vem aqui, boom, toma um dashboard na cara, assim, que o cara consegue tudo que ele quer de maneira ainda mais visual, mais bonitinho e tudo mais. É outra parada, é outro nível. Eu acho que a diferença entre você, antes desse evento, enviando aí Excel avançado ou Excel iniciante, uma parada ridícula dessa, pra conseguir enviar aí um currículo com Python avançado, com projetos, se você quiser dar continuidade no seu conhecimento aqui da Varus, com dashboard, assim, a diferença é surreal. Acho que visualmente você consegue compreender o quanto isso aqui chama a atenção de um recrutador, que isso aqui não é comum. As pessoas não sabem fazer isso. Não sabem fazer. Inclusive, uma curiosidade, quando eu tava procurando vaga lá, quando eu tinha 18 anos, e eu já sabia programar, né? Tava aprendendo a programar e tal, mas já tinha uma boa noção, já fazia uns projetos e tal. Eu passei em todos os processos seletivos que eu fiz. Todos, 100%, tá? Porque eu sempre chegava com uma coisa assim que destoava completamente. Até o gestor lá que me contratou do fundo falou, cara, você destoou no processo seletivo em questão de trocar ideia, de conhecimento e tal, porque as pessoas realmente não sabem fazer isso, tá? Elas estão acomodadas ali no mundinho delas, e se você tá vindo essa aula, porque você não está acomodado, você tá querendo fazer acontecer. Então vamos fazer acontecer junto aqui na questão número 2. Depois de desenvolver sua solução, responda a esta pergunta. Qual foi o período mais lucrativo de 500 dias corridos desde 2000 até 2022, né? Desde 1º de janeiro de 2000 até 31 de março de 2022. Ou seja, se você tivesse que investir um valor C de capital por 500 dias, tá? Um valor qualquer, né? De capital por 500 dias, qual teria sido o período mais lucrativo desde o início de 2000 até o final de março de 2022? Sua resposta deve ser as datas de início e término do período encontrado. Isso aqui é uma das coisas mais importantes de investimentos. Parece que não, mas é, tá? E muita gente não consegue compreender isso aqui. Isso aqui me irrita, inclusive, às vezes quando eu vou conversar com uma pessoa e ela não consegue compreender a importância disso aqui. Por que eles trouxeram essa questão, tá? É o seguinte, vamos supor que você quer investir no CDI, tá? Você quer investir na renda fixa, ou você quer investir em qualquer outra coisa. Você quer investir numa ação, ou num ETF, ou no fundo de investimento, não importa, qualquer investimento que você for fazer. O dia que você vai investir, guarda o que eu tô te falando agora, isso é muito importante. O dia que você vai investir é um dia qualquer. É um dia aleatório. Então, quando as pessoas falam pra você assim, o CDI rendeu mais do que o Ibovespa. As pessoas falam direto isso na internet aí, né? A renda fixa rendeu mais do que a bolsa no longo prazo. Isso é uma afirmação burra. Por que essa afirmação ela é burra? É muito burra, não é pouca burra não, é muito burra. Só que 99% dos influenciadores de finanças que deveriam estar educando, eles estão desinformando. E as pessoas acabam repetindo porque foi com eles que elas aprenderam. Por que essa afirmação é burra? E a partir de hoje, se você falar isso, você vai parar de falar isso. Porque não é assim que funciona investimento. Você, quando for investir no CDI ou na bolsa, quantas pessoas, responde essa pergunta na sua casa, quantas pessoas investiram no CDI, na renda fixa brasileira, exatamente no 1º dia de janeiro de 1994 ou 1995 e resgataram esse ano? Quantas pessoas tiveram exatamente esse caminho? Você percebe que isso é uma coisa extremamente aleatória? Se você está investindo, você investe num dia aleatório, você não investe em um dia específico. Essa janela de tempo que você pegou, ela é uma possibilidade de janela e que, pasmem, nunca mais vai se repetir. Então, quando você está olhando para um investimento, isso aqui é muito importante e eles trouxeram essa questão justamente para você refletir sobre isso. Vamos supor que você quer investir no Ibovespa e no Tesouro Selic nos próximos 2 anos, nos próximos 1 ano e meio. Aqui 500 dias corridos seria mais ou menos 1 ano e meio, né? Desde 2000 até 2022, você concorda comigo que existem mais de 2.000 cenários de investimento de 500 dias? Porque o dia que você investiu é qualquer um. Você pode ter investido no dia 3 de janeiro de 2001, você pode ter investido no dia 4 de janeiro de 2004, você pode ter investido no dia 5 de fevereiro de 2017 e esperado 500 dias a partir desse dia aleatório. Porque o dia que você está assistindo essa live não tem nada especial hoje. Nada, não tem nada especial. O dia que você decidiu investir pela primeira vez na sua vida, não tem nada de especial. Então você não pode pegar um dia especial, tipo ao início do plano real, e olhar para esse período inteiro e chegar a uma conclusão muito óbvia, se funcionou ou se não funcionou. Você tem que olhar para janelas de retorno. É isso que ele tá pedindo para você ver aqui. Ele tá te pedindo a melhor janela de lucratividade de 500 dias do CDI. Isso aqui é um primeiro passo para depois você evoluir para isso que eu tô te falando agora, que é justamente comparar janelas de 500 dias do CDI contra o Ibovespa, por exemplo. Então, o correto, voltando para aquela primeira informação que eu falei que era uma afirmação burra, é você pegar, por exemplo, você tem desde 1994 até 2024, perfeito? De dados do Ibov e da renda fixa. São 20 anos de dado. O que você pode fazer? Você pode pegar
8 anos de dado, tá? Geralmente a gente trabalha com ciclo de longo prazo de 8 em 8 anos. Você pega 8 anos, uma janela de 8 anos, né? E essa janela de 8 anos você vai encaixando ao longo desses 24. Então você vai ter aí mais ou menos 1.500 cenários de rentabilidade de uma coisa contra a outra, em dias aleatórios. Então se você começou dia 1º de janeiro de 94 e terminou 1º de janeiro de 2002. O segundo cenário é 2 de janeiro de 94 a 2 de janeiro de 2002. No caso aqui eu tô fazendo janela de 6 anos, né? Mas vamos continuar pro raciocínio. O terceiro cenário vai ser 3 de janeiro de 94 até 3 de janeiro de 2002. Claro que a diferença entre eles vai ser marginal, mas ao longo do tempo você vai ter uma distribuição de retornos. Se você fez faculdade de exato, sabe o que eu tô falando. Você vai ter uma distribuição de retornos. E isso é muito importante para você visualizar o que realmente funcionou na maioria do tempo. Porque vamos supor, isso não aconteceu, tá? Vou te dar um exemplo escroto aqui, bem extremo pra você entender. Vamos supor que de 1º de janeiro de 94 a 1º de janeiro de 2024, o CDI ganhou do Ibov. Mas em todas as outras janelas, de 2 de janeiro de 94 a 1º de janeiro de 2024, em adiante, né, 3, 4, 5 de janeiro, todos os anos, todos os dias, o Ibov ganhou do CDI. Qual foi o melhor investimento? O CDI ou o Ibov? Claro que foi o Ibov, porque você, como uma pessoa comum, dificilmente iria investir exatamente numa mosca ali, né? Exatamente no dia 1º de janeiro, que foi a única janela de toda a amostra, a janela de retorno, que superou. Um superou o outro, né? Um ganha do outro 99,99% das vezes. Aí o outro ganhou 0,001, você investiu nesse dia, e aí você usa esse dado pra dizer que esse investimento é melhor, entendeu? Então não faz sentido você olhar assim, não faz sentido nenhum. Isso é uma aberração de influenciadores, etc, que não sabem analisar dado, não sabem olhar para as coisas da maneira correta, acabou influenciando todo mundo a olhar para essas janelas gigantes de retorno e ficar comparando as coisas assim, sendo que isso não existe, isso é uma burrice, ok? Dito isso, vamos voltar para nossa questão aqui e resolver ela e calcular a nossa primeira janela de retorno. Então, passo número 1 é filtrar os dados do Selic no período, né? Porque agora a gente não tá trabalhando desde 95, e sim de 2000 e 2022. Calcular a rentabilidade das janelas de 500 dias, criar o range de datas e pegar o maior retorno da tabela. Então vamos lá para a nossa questão número 2, para não ter tempo a perder. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir aqui a nossa data inicial, date 2000. Aqui a gente vai criar um date direto, que é a nossa datazinha que a gente criou, puxou aqui em cima, né? Então a gente vai aqui, ó, date. E a gente vai criar a data aqui embaixo direto, né? Diferente daqui do usuário que a gente imputou, a gente transformou a data de um texto para uma data normal, a gente não vai fazer isso lá embaixo. Por quê? Porque a data é fixa, né? Ele pediu pra gente fazer a análise exatamente nesse período. Então, como a data é fixa, vamos criar a data direto sem burocracia, né? Não tem porque a gente vai botar um passo a mais à toa. Então, a gente vai passar aqui date 2001, que é 1º de janeiro de 2000, e a gente vai fazer a mesma coisa para data final. Data final, 2022. Ele pediu ali pra gente fazer até março. 31 de março de 2022. Então a gente vai cumprir o que ele pediu, né? Mesmo que seja uma data bem antiga. Vamos pegar aqui agora Selic. Questão 2 igual a taxa Selic. E aí a gente vai pegar os dados de novo, né? sgs.get com as datas aqui que a gente definiu, né? Selic, data inicial, data final. Igual, né? Mudar. E aí a gente vai ter aqui Selic da questão 2. Só um ponto, né? Vamos dividir por 100 de novo pra gente não ter aquele probleminha. Então a gente vai ter aqui Selic questão 2. Inicial, data final. Só faltou a gente rodar o códigozinho aqui, né? Que eu esqueci de rodar a data inicial e data final pra atualizar. Vou colocar até um 2 aqui, pra não ter erro. Data inicial 2. Agora a gente tá aqui com o nosso Selic questão 2, então. Vou ter aqui a data inicial 2 e data final 2, só pra a gente não ter erro, tá? De atualizar aqui os valores, etc. E a gente vai ter aqui os dados da Selic, então, diário, de 2000 até 2022. Agora, a gente precisa ir pro nosso passo número 2. Qual é o passo número 2? Calcular a rentabilidade das janelas de 500 dias, que eu acabei de mostrar pra você porque que isso é importante pra cacete, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, janelas 500 dias. Isso serve também pra modelos de investimento, pra tudo, tá? Se você estiver operando, enfim, 1 mais Selic questão 2. Vamos calcular a rentabilidade acumulada, tá? Isso aqui não tem mistério. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui em cima. A gente vai fazer o mesmo processo de acumular. O mesmo processo. Só que aqui a gente acumulou o período inteiro. Então a gente acumulou do início até o final. Agora, em vez de acumular o período inteiro, a gente vai acumular de 500 em 500 dias, tá? Então, 500 em 500 dias seguidos, né? Não é 500, depois mais 500, depois mais 500. Não. A gente vai acumular 500, move um dia só. Mais 500, move um dia, 500. Então a gente vai janelas de 500 dias de forma diária, tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Se não tá claro ainda, deixa eu fazer, visualiza e aí depois você vai entender talvez melhor, tá? Se não tá claro ainda. Então aqui a gente vai somar 1 e depois de somar 1, a gente vai dar um ponto
rolling window igual a 500. O que é isso aqui? A gente está dando um rolamento nos nossos dados com uma janela de 500 dias. Então foi o que eu acabei de falar. A gente vai de 500 em 500 dias aqui de forma diária fazer algumas coisas com os dados que a gente não especificou ainda. O que a gente vai fazer com essa janela de 500 dias? Com 1 mais a Selic, a gente vai aplicar uma função np.prod. Aqui o nosso NumPy aqui aparecendo que eu falei que a gente ia usar lá no início, né? O que a gente está fazendo aqui? Aplicando nessa janela de 500 dias a rentabilidade acumulada. O que é? 1 mais a rentabilidade, né? Então, 1 mais a rentabilidade, a gente vai somar, vai acumular esses 500 dias, vai multiplicar tudo isso através do np.prod. Então, a nossa janela de 500 dias, ó, vai estar pronta aqui embaixo agora. Essa aqui foi a linha de comando mais difícil que vocês viram até agora, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa janela de 500 dias, começando na linha 500. Você concorda comigo que a primeira linha do nosso data frame aqui, da nossa tabela, não tem como ter 500 dias acumulado, né? Porque só tem um dia. Então, os nossos dados, eles começam no dia 500 e todo dia, ó, você vai ter uma janela de retorno diferente, tá vendo? No caso Selic, como ela é uma renda fixa, às vezes vão ter janelas bem parecidas. Mas quando você vai olhando para ações aqui, essa janela muda bastante, perfeito? Então, essa janela de 500 dias, a gente já vai também tirar essas janelas inúteis. Vamos dar um drop NA aqui para tirar os dados faltantes, porque a gente não precisa deles. Então, os nossos dados aqui, curiosamente, começam dia 31 de dezembro de 2001, porque basicamente aqui a gente pegou os 500 dias de negociação, tá? Lá na questão, ele fala 500 dias corridos. Aqui eu peguei 500 dias de negociação, mas vamos deixar dessa forma só para ser um pouco mais fácil da gente fazer a nossa análise, porque o objetivo de fazer essas duas coisas, independente se é dia corrido ou dia de negociação, é basicamente o mesmo, tá? Você avaliar janelas de retornos, tá? No caso aqui de 500 dias, você está pegando basicamente 2 anos corridos, né? Um pouco mais aí 650, 700 dias corridos, mas vamos fazer dessa forma, não tem problema, a gente não tá se candidatando ao processo seletivo, mas isso aqui já vai responder a pergunta que ele quer dos 500 dias aqui, pra gente saber qual é o melhor período de 500 dias. Então, se é corrido, se é de negociação, isso aqui não faz diferença, não é importante a gente fazer a análise. Então vamos olhar aqui, então começou, né, no dia 31 de dezembro de 2001, então a Selic, ó, ela rendeu 37% nos primeiros 500 dias da nossa análise. No segundo dia, ela rendeu a mesma coisa, né? Porque a Selic não mudou. No terceiro dia, ela rendeu praticamente a mesma coisa, mudou aqui 0,001, beleza? Já aqui nas últimas janelas de 500 dias, aqui a janela de 31 de março, por exemplo, ela rendeu 8,7%. Então olha a diferença de 500 dias de investimento em 2001 para 500 dias de investimento lá aqui em 2022. Passo número 3, criar range de datas na tabela. Qual foi a pergunta dele, né? Ele precisa que a resposta seja a data de início e o término do período em contrato. Então, qual é o melhor período e qual foi a data, né? Eu não quero saber só a rentabilidade, eu quero saber qual foi a data do início e o final do melhor período. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar as janelas 500 dias e vai criar uma nova coluna chamada data inicial. Data inicial igual às janelas 500 dias. E antes disso, acabei de lembrar de uma coisa bem importante. A gente precisa transformar esse índice aqui, ó, da data em uma coluna. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um ponto reset index, porque isso aqui tá como um índice, né? Eu já expliquei isso pra vocês umas 600 vezes. Então a gente vai ter aqui o nosso índice agora sendo nada, praticamente um número abstrato, e agora a nossa data, que antes era um índice, a gente resetou esse índice, e aí automaticamente o índice ele vira uma coluna, tá? Então por que eu fiz isso? Porque isso aqui nada mais é do que a data final do nosso período, concorda? Então a gente precisa da data inicial e precisa da data final. Só que a data final a gente já tem, que é 31 de dezembro de 2021. Isso aqui, 2021 não é, 2001 é o final desse período. Agora a gente precisa criar a data inicial. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa coluna chamada date, que na verdade é a data final, né? Mas a gente tá chamando de date até agora, e vai dar um ponto shift 500. O que eu tô fazendo isso? Shift 500. Basicamente o shift é o quê? Você jogar pra cima ou jogar pra baixo, né? Você dá um shift, é você jogar. E no nosso caso aqui, a gente tá jogando essa data 500 linhas pra cima ou pra baixo. E aí o que isso aqui vai fazer? Ele vai justamente pegar as 500 primeiras datas. Inclusive, acabei de lembrar de uma coisa bem importante. Isso aqui a gente não poderia ter feito. Vamos fazer aqui embaixo, tá? Vamos fazer de novo aqui, só rodar de novo. Porque a gente precisa dessas datas aqui que estão faltantes, porque isso aqui é o início do período, né? Então a data de início de período é justamente essa aqui. Então vamos rodar aqui de novo. Se você fez aí na sua casa, é só rodar de novo, não tem problema. Pegamos o dado e acumulamos, resetamos o índice. Agora a gente tá com o dado faltante aqui, não tem problema nenhum. E agora a gente vai dar o shift. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, uma tabela bem estranha, né? Com 2 dados faltantes aqui no início, mas não tem problema. Essa data inicial, ela é justamente a date, que é a data final, só que 2 anos antes, né? Com 500 dias antes, para ser mais exato, 500 dias de negociação. Então a gente vai ter aqui esse período aqui, ó,
de 8%, a data inicial é 27 de março de 2020 e a data final 25 de março de 2022. Breno, por quê? Porque basicamente essa coluna chamada data inicial, ela é a coluna date, só que a gente pegou literalmente, tá, a coluna e jogou 500 linhas para baixo. Então essa informação que estava aqui na primeira linha, ela foi 500 linhas para baixo. A gente empurrou a coluna, tá? E aí aqui no início fica com dado faltante, obviamente, né? Porque a gente empurrou tudo para baixo. E o que tava depois, aqui no final, ele some, simplesmente some. Vai embora. A gente não precisa dele. E agora a gente pode sim dar o drop NA para ficar bonitinha a nossa tabela. Então olha só que legal. A gente tem aqui as nossas colunas. Vamos só organizar isso, que isso aqui tá me dando nervoso já. Então vamos botar aqui bonitinho, ponto columns. E aí a gente bota assim, ó, data final, retorno Selic 500 dias e a data inicial. Agora sim, a gente vai ter uma tabela decente aqui pra gente conseguir visualizar. Então a gente vai ter aqui a data final, data inicial e o retorno da Selic nesse período, perfeito? Já temos todos os dados que a gente precisa. Agora a gente só precisa analisar de fato e ver qual foi o melhor período de 500 dias, que vai ser aqui o passo número 4, pegar o maior retorno da tabela. Então o maior retorno da tabela vai ser nada mais, nada menos do que a nossa coluna aqui, retorno Selic 500 dias, ponto max. Olha só que legal. Então a gente pegou o máximo de retorno aqui. Qual é o maior retorno? Vamos descobrir. 46%. Então 47% em 500 dias mais ou menos. Isso aqui é bizarro, né? Cara, como que pode? Com 47% de rentabilidade em 500 dias de investimento. Na renda fixa, o negócio sobe todo dia. Enfim. E aí agora a gente vai pegar e de fato responder a pergunta da questão, que é o gabarito, né? Gabarito igual a janela de 500 dias. Fazer um filtro aqui. Abre colchete, nosso retorno. Então a gente quer que essa coluna aqui seja igual ao maior retorno, para a gente descobrir qual é a linha da nossa tabela que está com o nosso gabarito. Vamos rodar aqui, ó, e chegamos na nossa resposta. Do dia 26 de outubro de 2001 a 22 de outubro de 2003, a gente teve 46,69% de retorno em 500 dias da Selic, respondendo a nossa questão número 2. Você poderia adicionar essa questão número 2 aqui no dashboard, tá? Você poderia colocar aqui embaixo, por exemplo, justamente essa análise, né, de dados. Como eu falei, eu fiz esse dashboard em 40 minutos, então não coloquei tanto esforço assim nele, mas você poderia sim adicionar aqui embaixo para você ainda complementar a questão número 1, botar aqui uma questão número 2 e a análise de dados bonitinha, com os gráficos e tudo mais. E tudo isso você pode aprender no DashPy, que é um curso que a gente tem aqui na Varus, tá? É um curso de coleta de dados, automação de dados, dashboard, tudo com Python, tá? Que a gente faz essa parte aqui que você tá vendo, análise de dados, coleta e principalmente transforma tudo isso de forma visual, que nem eu fiz aqui esse projeto dessa aula, tá? Para você conseguir visualizar os dados da melhor forma possível. Então você vai conseguir uma vaga dentro do mercado financeiro com esse tipo de conhecimento. Você vai ganhar mais dinheiro nos seus investimentos pessoais, porque você vai conseguir visualizar as análises e testar regras de decisão, modelos de investimento. Você vai conseguir aí comprar e vender automaticamente baseado nos dados que você está vendo aqui, o que está funcionando, o que não está funcionando. E na próxima aula vão ter duas coisas muito importantes, tá? Primeiro, você vai aprender a coletar informações direto da B3, cotações ao vivo com o Python. E o segundo ponto muito importante é que a gente vai abrir vagas pro DashPy, que é esse curso aqui de dashboard, coleta e automação de dados, com uma condição que a gente nunca ofereceu antes. Então, se você tem vontade de continuar o seu conhecimento, se tudo que você viu aqui nos últimos 2 dias faz sentido pra você, se você viu o potencial nisso aqui, se você acha que isso aqui vai te ajudar, não quero que você entre em nada que não vai te ajudar, que você acha que não é pra você, pode ficar tranquilo, eu vou falar justamente pra quem é e pra quem não é, tá? Então, se você tá gostando, tá achando legal o nosso conhecimento, assista a aula de amanhã, logo assim que for liberada. Por que eu tô falando isso? Porque vão ter bônus pros 50 primeiros, tá? A gente sempre libera uma parada muito especial pra quem entra no curso no primeiro momento. E além disso, a gente preparou uma oferta que a gente nunca fez antes. Os alunos amam quando a gente faz isso e a gente nunca faz porque é uma parada muito especial mesmo, mas não vou contar o que é, mas eu tenho certeza que se você ficar amanhã, ouvir minha proposta, você vai curtir muito do que a gente vai te apresentar, de tudo que você pode construir, que eu tô te mostrando aqui nesses últimos 2 dias e que você vai aprender a construir também na próxima aula com cotações ao vivo. Então vamos juntos nesses próximos passos do seu conhecimento para você conseguir fazer análise de dados,
para você conseguir fazer dashboard, para você conseguir fazer coleta de dados, para você conseguir operar na bolsa, para você conseguir fazer o que você quiser usando Python dentro do mercado financeiro, beleza? Então vem para a aula de amanhã assim que for liberada, porque como eu falei, vão ter esses bônus dos 50 primeiros que se inscreverem. E já dando um spoiler, geralmente demora aí uns 50 minutos a 1 hora para esgotar esses 50 primeiros. Então se você não tiver aqui, você não vai conseguir ter acesso a esse bônus, perfeito? O DashPy é o caminho ideal para você conseguir ganhar mais dinheiro nos seus investimentos ou conseguir uma vaga dentro do mercado financeiro, além de todos os bônus bizarros que a gente vai disponibilizar amanhã. A gente tá com uma super oferta para vocês que não vai ter só curso, tá? Vai ter muito mais coisa envolvida, além do curso com os projetos, as aulas e tudo mais. Tem muito mais do que isso, beleza? Então espero que vocês tenham gostado das últimas 2 aulas. Se você tá gostando aqui, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, deixa o like aqui na aula para levar esse conteúdo para mais gente. Qualquer dúvida é só me chamar lá no meu Instagram. O código vai estar disponível aqui embaixo da aula e te espero na aula número 3 para a gente construir junto um código que se conecta direto na bolsa de valores, pega cotações ao vivo e eventualmente pode transformar isso em operações automaticamente, em modelos de investimento, tudo isso que é muito interessante que a gente pode construir com Python. Tamo junto e até a próxima aula.